Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, a história de um homem de uma importância muito grande dentro e fora do Brasil. Mas antes de começarmos a conhecer a história desse homem, eu peço a vocês que deixem um like, o super like nesse vídeo, que ajuda muito, impulsiona o canal, faz com que ele cresça, que chegue a mais pessoas. Um comentário. Participem do engajamento do canal, mesmo que seja um ponto, uma vírgula, uma palminha, muito importante para o canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim vocês sempre são avisados quando eu postar um vídeo novo. E compartilhem muito nas redes sociais, com os amigos, os parentes, os vizinhos. Peçam para eles virem até o canal para conhecer essa e outras histórias e também se inscreverem. Sem demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1894. Esse homem que nós vamos conhecer a história dele é um político que teve muita importância dentro e fora do país. E fora do país, ele teve muita importância em um país que está em destaque hoje por estar passando por uma situação de conflito. Nós não vamos entrar aqui no mérito do conflito, de quem está certo ou de quem está errado, e eu não estou trazendo essa história por causa disso. Eu não sou uma estudiosa sobre esses assuntos, eu não tenho formação e também não é o objetivo do canal entrar no mérito desses assuntos, de conflitos. O objetivo do nosso canal é contar histórias de pessoas importantes, histórias legais, histórias interessantes, às vezes tristes. Esse é o objetivo do canal. A única coisa que eu posso dizer a respeito desses países que estão em conflito, que a única coisa que eu espero é o que todo cidadão do mundo espera, deveria pelo menos esperar. É que tudo se resolva o mais breve possível e que todos possam continuar as suas vidas em paz. Talvez seja uma utopia, talvez seja, mas é o mínimo que eu, como ser humano, e vocês podem fazer também. É ter fé e esperança que tudo vai se resolver. Mas vamos agora, então, contar a história dessa pessoa, desse homem. Nós estamos falando de Oswaldo Euclides de Souza Aranha, ou Oswaldo Aranha, ex-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi um político, diplomata e advogado brasileiro que ganhou destaque nacional em 1930 sob o governo de Getúlio Vargas. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1894 em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 27 de janeiro de 1960, no Rio de Janeiro. É conhecido na política internacional por sua atuação como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Quando ele presidiu a sessão da Assembleia Geral da ONU, que aprovou a Resolução 181, também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação do Estado de Israel em 1947. Aranha desempenhou um papel crucial na negociação e aprovação da Resolução 181. Ele foi responsável por liderar a sessão e facilitar o diálogo entre as diferentes delegações, buscando um consenso para resolver a questão da Palestina. Por seus esforços na situação palestina, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1948. Filho de Luísa de Freitas Vale Aranha, por quem foi alfabetizado, e do coronel da Guarda Nacional e fazendeiro Euclides Egídio de Souza Aranha, dono da estância Alto Uruguai, em Itaqui, interior do Rio Grande do Sul, passou a infância em Alegrete, cidade que seu avô teria fundado. Cursou no Rio de Janeiro o Colégio Militar e a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também estudou em Paris, antes de advogar em seu estado natal e de ingressar na política. Em 1923, quando explodiu a luta fratricida entre chimangos, aliados de Borges de Medeiros, presidente do estado, e maragatos, opositores à sua quinta reeleição, chegou a pegar em armas e lutou a favor do sistema republicano de Borges de Medeiros. Em 1925, foi prefeito de Alegrete e introduziu então muitas modernizações, como, por exemplo, a rede de esgotos da cidade. Sua peculiar diplomacia conseguiu a paz entre as famílias separadas pelos conflitos políticos de 1923. 2 anos mais tarde, foi eleito deputado federal. Em 1928,
tornou-se secretário do Interior, onde dedicou grande esforço para obras educacionais. Amigo de Getúlio Vargas, foi o grande articulador da campanha da Aliança Liberal nas eleições, agindo nos bastidores para organizar o levante armado que depôs Washington Luiz e tornou realidade a Revolução de 1930. Em vista da vitória do movimento, Oswaldo Aranha negociou com a Junta Governativa Provisória de 1930, no Rio de Janeiro, a entrega do governo a Vargas. Posteriormente, foi nomeado ministro da Justiça e, em 1931, ministro da Fazenda. Neste cargo, promoveu o levantamento de empréstimos que os estados e municípios haviam contraído no exterior. No período anterior a 1930, tendo em vista a consolidação global da dívida externa brasileira. Aliado do processo político para a escolha do interventor em Minas Gerais, Oswaldo Aranha pediu demissão do cargo em 1934. No mesmo ano, aceitou o cargo de embaixador em Washington. Nesse período, como embaixador, se impressionou com a democracia estadunidense, atuou sempre em defesa das relações brasileiras com os Estados Unidos e se tornou amigo pessoal do presidente Franklin Delano Roosevelt. Prestigiado no cargo, foi convidado para palestras em todo o país. Em 20 de janeiro de 1934, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada de Portugal. Demitiu-se do cargo de embaixador por não aceitar os caminhos que o Brasil traçara com a Declaração do Estado Novo em 1937. Em março de 1938, foi convencido por seu amigo Vargas a assumir o Ministério das Relações Exteriores e, no cargo, lutou contra elementos germanófilos dentro do Estado Novo, em busca de maior aproximação com os Estados Unidos, um conturbado período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Sob sua direção, o Itamaraty passou por grandes reformas administrativas. No processo do envolvimento brasileiro na Segunda Guerra Mundial, Aranha teve papel fundamental, representando no governo a ala pan-americanista, defendendo uma aliança com os Estados Unidos, sempre em oposição aos chefes militares, capitaneados principalmente pelo ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que eram partidários de uma aproximação com a Alemanha. Na Conferência do Rio, em janeiro de 1942, presidida por Oswaldo Aranha, o Brasil e todos os países americanos decidiram romper as relações com os países do eixo, menos Argentina e Chile, que o fariam posteriormente. A decisão foi uma vitória das convicções pan-americanas de Aranha. Em 1944, Aranha se demite do cargo de chanceler após ser enfraquecido dentro do governo e pelo fechamento da Sociedade dos Amigos da América, da qual era vice-presidente. Para muitos observadores da época, Aranha era o candidato natural nas eleições de 1945, mas a parca base política e a fidelidade a Vargas o impediram de disputar as eleições. Voltou à cena política em 1947, como chefe da delegação brasileira na recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. Presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o Plano da ONU para a participação da Palestina de 1947. Culminou na criação do Estado de Israel, fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Em 1953, no segundo governo Vargas, voltou a ocupar a pasta da Fazenda e introduziu reformas com o objetivo de estabilizar a situação econômica caótica que o país enfrentava. Com a morte trágica do amigo Vargas, Oswaldo Aranha se retira do governo e passa a dar atenção aos seus negócios pessoais e à advocacia. No governo Juscelino Kubitschek, retornou à ONU à frente da delegação brasileira para fechar com êxito a sua carreira política. Em 1 de maio de 1958, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal. De 27 de janeiro de 1960, Oswaldo Aranha faleceu em sua residência na rua Cosme Velho, número 415, no Rio de Janeiro, de ataque cardíaco. Seu enterro, acompanhado por milhares de pessoas, reuniu os maiores nomes da política brasileira, entre eles o presidente Juscelino Kubitschek, foi um dos que carregaram o caixão de Aranha, Tancredo Neves e Horácio Laffer. Por ter sido um dos articuladores da criação do Estado de Israel, foi homenageado emprestando seu nome a uma rua em Tel Aviv. Pelo mesmo motivo, há também uma rua com seu nome em Beerseba, Israel, que está localizada no campus da Universidade Ben Gurion. Há também uma praça em Jerusalém com seu nome e uma rua em Ramat Gan. Homenagem também concedida em Porto Alegre em 1930 através da Avenida Oswaldo Aranha, que é localizada no bairro Bonfim, onde vivem centenas de famílias de imigrantes judeus.
Ele também foi homenageado na cidade de São Paulo, no bairro do Brooklyn, com a criação do Ginásio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha, escola que faz parte do Serviço de Ensino Vocacional, o SEV. Entrou no livro de Heróis e Heroínas da Pátria em 17 de abril de 2020. O filé a Oswaldo Aranha, o prato carioca, batizado em homenagem ao político. Será que faz parte da história? Vou falar um pouco desse prato delicioso? O filé a Oswaldo Aranha é um prato que homenageia o político gaúcho Oswaldo Aranha. E é um prato delicioso, é tradicional, ele sempre é representado nos programas de culinária que tem na TV, conhecido até internacionalmente. Ele consiste em um filé mignon alto ou um contrafilé que é temperado com alho frito, acompanhado de batatas portuguesas, arroz branco e farofa de ovos. Gente, deu até vontade, né? Que tal a gente fazer esse prato para o final de semana? O prato, ele recebe esse nome em homenagem ao Oswaldo Aranha, então, que entre as décadas de 1930 e 1940 costumava almoçar no restaurante Cosmopolita, cujo apelido era Senadinho, na Lapa, no Rio de Janeiro, local de concentração de políticos na época. Ali, o diplomata costumava almoçar esse mesmo prato, que acabou por levar o seu nome. Oswaldo Aranha, ele também pedia esse mesmo prato no Café Lamas, que na ocasião também o incorporou ao cardápio e acabou ganhando seu nome. Então eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar desse prato, talvez não tenha feito ligação com o político, mas enfim, tem tudo a ver sim. Era o prato preferido dele, era o que ele comia e é um prato maravilhoso, delicioso. Oswaldo Aranha, ele era membro de uma família tradicional do sudeste do Brasil. A cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, bem pertinho daqui, era bisneto da viscondessa de Campinas, Maria Luzia de Souza Aranha, neto de Martim Egídio de Souza Aranha e de Talvina do Amaral Nogueira. Ele era também membro de uma outra tradicional família do sudeste brasileiro e do Rio Grande do Sul, os Freitas Vale, sendo descendente do Barão de Birocaí, primo do ministro das Relações Exteriores Ciro de Freitas Vale, sobrinho do senador Eurico de Freitas Vale e primo do senador José de Freitas Vale. Casou-se com Delminda Bem-vinda Gudoli, tendo sido seus filhos Luísa Zilda Aranha, que se casou com Sérgio Correia Afonso da Costa, Euclides Aranha, Oswaldo Aranha e Delminda Gudoli Aranha, que se casou com o embaixador Antônio Correia do Lago, pais do livreiro e colecionador Pedro Correia do Lago e do embaixador André Correia do Lago. Herdou dos seus pais uma extensa propriedade rural e o gosto pelos livros. Leitor compulsivo, adorava escrever cartas e teve discursos e conferências publicados. Entre seus autores prediletos estavam Vitor Hugo, Eça de Queiroz, Joaquim Nabuco, Machado de Assis, e embora não fosse positivista, gostava de ler do filósofo Augusto Comte. Um trabalho minucioso de análise de seu acervo de livros é realizado pelos professores da Universidade da região da Campanha de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ao todo, são contabilizados 11.485 volumes em sua biblioteca pessoal. Os professores pretendem delinear um novo perfil da personalidade histórica de Oswaldo Aranha. Obras do jurista Rui Barbosa, estadista e ministro da Fazenda da República aparecem com destaque em seu acervo. Com 4.585 livros, o acervo foi doado pelo próprio Oswaldo em 1942. Para mais tarde, 1962, mais de 7.000 exemplares de obras variadas virem a ser doados pela família do ex-ministro. Além disso, também compõem o acervo mais de 1.000 recortes de jornais, feitos a pedido do diplomata, sobre o que saía na imprensa a seu respeito. Esses recortes integram o acervo do Museu Oswaldo Aranha, também em Alegrete. Entre as preciosidades do acervo está a coleção do jornal A Federação, órgão oficial do Partido Republicano Rio-Grandense, autografada pelo líder federalista Joaquim Francisco de Assis Brasil, inimigo de Borges de Medeiros, de quem Aranha era defensor. Oswaldo Aranha teve entre seus netos Pedro Correia do Lago, renomado escritor, e André Correia do Lago, embaixador do Brasil na Índia, a ocasião em que ajudou a destravar o transporte das vacinas da Índia no tenso momento da Pand, que tivemos recentemente. Momento em que o Brasil enfrentava grande dificuldade em função do desgaste de Ernesto Araújo, então era ministro das Relações Exteriores, e enfrentava impasses com a China e a Índia. Oswaldo Aranha, ele é um novo herói da pátria. O ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou
em 17 de abril de 2020, a lei que incluiu o diplomata e político Oswaldo Aranha no livro dos Heróis da Pátria. A lei é de 13.991 de 2020. Com o reconhecimento, Aranha é o 42º brasileiro a ter essa honraria, ao lado de figuras como Tiradentes, Santos Dumont, Machado de Assis, Zumbi dos Palmares, Anita Garibaldi e Angel. A iniciativa, que partiu do deputado Pompeu de Matos, foi aprovada pelo Senado em fevereiro. Na ocasião, o relator, senador Lazier Martins, chamou atenção em plenário para uma das passagens mais marcantes da vida de Aranha. Em 1947, ele chefiou a delegação brasileira na recém-criada ONU. Foi ele quem inaugurou a tradição mantida até hoje de ser um brasileiro o primeiro orador da reunião anual da ONU. E foi o presidente da Segunda Assembleia Geral que votou o plano de partilha da Palestina, que resultou na criação futura do Estado de Israel, como já havíamos falado. Ministro das Relações Exteriores entre 1938 e 1944, exerceu um papel fundamental para que o Brasil rompesse, naquela ocasião, com a Alemanha nazista e se juntasse às forças aliadas que combatiam um projeto de hegemonia mundial capitaneado por Senhor Bigodinho, à frente do Estado alemão. Durante os diferentes períodos em que Vargas exerceu a presidência da República, Aranha ocupou também muitos cargos, como de ministro da Justiça e da Fazenda. O posto ocupado por Oswaldo Aranha, que nós também já citamos aqui, foi o de chefe da Embaixada Brasileira em Washington entre 1933 e 1937. Se aproximou muito, então, de Roosevelt e realizava palestras por todo o país. Passou a defender que o Brasil se aproximasse mais dos Estados Unidos em suas relações geopolíticas. Considerava possível conciliar essa posição com a defesa dos interesses e da soberania nacional. Tanto foi assim que ele participou ativamente de negociações nos Estados Unidos, que estimularam a industrialização brasileira naquele período, em setores como a siderurgia. Foi a nossa história de hoje, a história desse homem, uma história bem interessante, com algumas curiosidades. Acredito que nem todos conheciam, mas foi muito interessante saber. A história vai ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!